você acordar. Comece bem o seu dia, leve a tristeza tirar. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente começa com um assunto, o item livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ele se desenvolve e muda de objeto com suas faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação, conforme for ele mais ou menos avançado. Elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então aqui, ficou bem claro aqui que as predisposições de vidas passadas aparecem nos momentos diversos aí ao longo da vida das pessoas, e as pessoas têm a tendência de praticar. Só que elas estão sendo também monitoradas pelos espíritos afins, seus mentores, E aí, portanto, ela pode acontecer de ela ser repreendida de forma que ela reflita e veja que aquilo ali é um erro que ela tem que subtrair da sua conduta, Questão 846. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta. O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entrever em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar, sendo com a matéria, torna-se semelhante ao bruto. E pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. E é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Questão 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor de seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior,
pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode nascer no corpo de um idiota, como no corpo de um déspota, no corpo de um escravo, e o mal rico de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Resposta: não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Questão 849. Qual é o homem em seu estado selvagem? A faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto. O que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fizer. Questão 850, para terminar esse tópico. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Resposta: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Bom, aqui a gente completa então esse pequeno item livre-arbítrio. Então aqui, né, vamos fazer uma pequena consideração. O que é o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é aquilo que vai fazer com que você, espírito encarnado, se livre de seus pecados anteriores, seu karma, né? Vamos falar assim mais bonito. Você se livre do seu karma, mas também você possa aumentar esse seu karma, né? Pensando no karma como um efeito, né? Uma causa, né? Que deverá ter efeitos. Então veja, a pessoa, quando está falando aqui, né? A pessoa tem que ter desenvolvido o seu intelecto, mas desenvolvido o seu intelecto e também desenvolver o seu moral. Porque a partir do raciocínio e da compreensão dos seus direitos e direitos do seu próximo, né, a pessoa tem que modular todas as suas tendências. Então o livre-arbítrio está ali, né? Por onde eu vou? Para cá ou para lá? Para cá ou para lá? E desse para cá ou para lá você pode ou se livrar de um defeito ou absorver mais um, certo? Então aqui foi uma colocação que o Espírito deu, deixando bem claro que você é sempre dono do seu próprio futuro, né? Então, agora se pegar uma pessoa que não tem consciência das coisas, tem uma tendência ruim, e aí continua praticando essas coisas ruins. Então, o que a gente vê que foi uma existência nula naquele sentido, né? Ele teve a oportunidade de melhorar, mas seus instintos foram maiores, então seu livre-arbítrio acompanhou esses instintos, e aí ele continuou fazendo coisa errada, ou seja, fazendo coisa que o mantém ainda atrasado, né? Então, aquele momento que ele tinha para dar um salto, ele não deu, né? Então, conclusão, aquela vivência deverá acontecer mais e mais vezes, até que ele dê esse salto. Bom, vejo você no próximo capítulo, que é fatalidade. E esse capítulo não, esse item, fatalidade, ele é um pouquinho mais extenso, tá bom? Vamos lá.
você Até o próximo. Tchau, acordar. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria